Olá, meu povo, aqui é Janailton Pedrosa. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu quero te desejar que o Senhor cuide do teu coração sempre. Olha que música gostosa, o violino. Agora, nesse momento que estou gravando, é noite, terça-feira à noite, e nós queremos conversar um pouquinho sobre a divindade de Jesus Cristo. Voltar ao livro do professor Felipe Aquino, Porque Sou Católico. Nós devemos ter condição total de responder esta pergunta. E esse livro é um auxílio maravilhoso e poderoso para que respondamos bem, respondamos com clareza, respondamos com coragem e com total respeito a quem nos pergunta porque somos católicos, porque somos cristãos. A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, Pedro diz: Estejam prontos para dar razão da vossa esperança a quem pedir. Então você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronto. Todos nós precisamos estarmos prontos para responder a quem nos perguntar, porque somos católicos. E a pergunta de hoje, que nós vamos refletir um pouquinho, é: Jesus Cristo é Deus mesmo? Jesus Cristo é Deus mesmo? A segunda pessoa da Trindade Santa, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como reza o credo niceno constantinopolitano, não é dele que vamos falar, mas as provas que Jesus Cristo é Deus estão nos quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui a Bíblia Ave Maria. São as provas textuais que Jesus Cristo é Deus. Os evangelhos nós já vimos que já passaram pela maior crítica literária, racional, né? Os próprios ateus, os próprios que têm dificuldade com a divindade, com a Sagrada Escritura, já provaram a autenticidade dos evangelhos, certo? Então, nós achamos no Evangelho, encontramos nos Evangelhos as provas da autenticidade que Jesus Cristo é Deus. Ele mostrou as suas credenciais, né? Para que você não tenha dúvida, né? Diferente das outras religiões, dos seus fundadores ou dos seus precursores, né? Jesus Cristo se diferencia e é maior que todos eles porque ele é Deus. Ele ressuscitou, né? Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, né? Allan Kardec, pai do reencarnacionismo, não ressuscitou, e qualquer outro fundador destas igrejas não vão ressuscitar como o Senhor, certo? E não são deuses. O nosso é Deus. É Senhor de todas as coisas. É igual ao Pai, Criador de todas as coisas, né? Então, meus amados, nós precisamos crer e com segurança. Veja, os evangelhos são, e Jesus diz no Evangelho de São João, o autor do quarto evangelho, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, diz o seguinte: Jesus fez na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. João 20, 30, 31 é o epílogo de João. Para que se destina o Evangelho? Para que vocês creiam e crendo tenham a vida. Tenham a vida, certo? Muitos milagres, no Evangelho de São João, por exemplo, você não encontra a palavra milagre, você vai encontrar a palavra sinais. São os sinais que o Senhor faz diante da igreja, diante dos discípulos, meus amados e amadas. Veja, os milagres de Jesus provam a sua divindade. Ele provou que é Deus, isto é, Senhor de tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Mostrou o seu poder sobre a matéria, sobre a natureza, sobre a morte, sobre a doença, sobre os demônios, e etc. Eis alguns dos fantásticos milagres, eis alguns. São mais de 40 relatados nos quatro evangelhos, né? Andando sobre as águas no mar da Galileia, ele foi ao encontro dos apóstolos, que remavam com dificuldade contra o vento. Mateus 14, 26. Jesus andou sobre as águas. Ele domina a matéria, domina
tudo, domina a água, ele andou sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas? Hein, amados? Quem mais andou? Nas bodas de Caná transformou 600 litros de água em vinho. João capítulo 2. Transformou 600 litros de água em vinho. Quem mais fez isso? Ele domina a matéria, ele domina todas as coisas, ele é criador de todas as coisas. Portanto, ele é Deus. Por duas vezes ao menos, multiplicou os pães e saciou a fome da multidão que o seguia no deserto. Isso está em Mateus 15:36. Por duas vezes ao menos, ele multiplicou e saciou a fome. Quem multiplica o pão? Hã? Meus amados. Curou 10 leprosos que vieram ao seu encontro em Mateus 8:3. Curou os cegos de nascença em Jericó. Curou o paralítico na piscina de Betesda em João 5:18. Acalmou a tempestade sobre o mar da Galileia, que ameaçava fazer virar o barco onde estava com os apóstolos em Mateus 8:26. Expulsou os demônios de muitos, Mateus 8:32. Curou muitos paralíticos, Mateus 8:6. Ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, Mateus 9:25. Quem mais ressuscitou? Quem mais expulsou demônios? Quem mais curou cegos, aleijados? Ressuscitou o jovem de Naim, filho de uma mãe viúva. Naim, em Lucas capítulo 7, ele bate no esquife, no caixão, e diz: jovem, levanta-te. E entregou o jovem à mãe. Né? Ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e de Maria, em João capítulo 11. É o 7º sinal do livro de João, do Evangelho de João. Certo? O primeiro sinal é bodas de Caná. O 7º é justamente a ressurreição de Lázaro. Né? Transfigurou-se no Monte Tabor, Mateus 17:2, mostrou a sua divindade aos apóstolos. Ressuscitou triunfante dos mortos e apareceu aos discípulos e para muitas pessoas. Né? Mateus 28, 1 Coríntios 15:1 seguintes. Os inimigos da fé católica comprovaram a autenticidade dos evangelhos. São eles que provam a divindade de Jesus Cristo. Eles provaram a autenticidade. E a igreja nos deu os 4 evangelhos. Os concílios, os sínodos, os apóstolos, os bispos. A luz do Espírito Santo que sustenta essa igreja. Né? Enfim, Jesus provou que era Deus, apresentou as credenciais divinas. Ninguém jamais fez isso. Ninguém jamais. Mostre-me. Ninguém. Só alguém que é Deus pode fazer essas obras. É por isso que São Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. São Pedro diz como testemunha: vimos a sua majestade com nossos próprios olhos. 1 Pedro 1:16. Por isso que damos testemunho. Por isso que provamos. Por isso que mostramos. Somos testemunhas oculares. O que nos resta concluir? O que nos resta concluir? Um dia Jesus curou um ceguinho de nascença que esmolava à porta do templo. Depois ele perguntou: creis no Filho de Deus? Ao que o ceguinho lhe responde: Senhor, quem é esse para que eu creia nele? E Jesus lhe respondeu: é o que está falando contigo. Creio, Senhor, confessou o ceguinho, curado, caindo de joelhos em adoração. João, capítulo 9, versículo 35. É o que nos resta fazer. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele mostrou as suas credenciais. Os milagres são inúmeros. Ninguém jamais fez os milagres que Jesus fez. Então creia nele. Caia de joelho diante dele, porque ele é Deus. Ele é o Senhor. E não há outro. Incomparável. Incomparável é Jesus Cristo, a quem adoramos e servimos. Beijo no seu coração, creia no Senhor, seja mais tutubiar e seja feliz como cristão. Ele é Deus, Ele pode mudar a tua e a minha vida. Beijo no teu coração, fiquem com Deus, deixe o seu like, o seu comentário e diga aqui: eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus. Comente, comente muito. Beijo no coração. Tchau, meu povo. Aqui o Janailton Pedrosa.